Então, vou compartilhar com vocês aqui essa planilha em Excel, onde nós temos aqui o segundo exercício da segunda lista de exercícios, né? Então, a pergunta que está posta é essa aqui. A gente tem que calcular as vazões máximas anuais da estação fluviométrica 3652.0000, localizada em Quixeramobim, tem as coordenadas dela. E a gente tem aí uma série de vazões máximas anuais. Vão ser apresentadas na tabela 2, que a gente vai já ver. Então, dadas essas características da bacia, a gente quer saber a vazão máxima anual com período de retorno de 100 anos. Tá? Então, essa é a questão. Dado, então, esse conjunto de dados, que são o quê? As vazões máximas anuais. A gente vai calcular essas vazões máximas anuais de forma similar ao que nós fizemos para a precipitação, certo? Então, a gente vai lá todo ano, escolhe qual foi a vazão máxima que aconteceu em cada um dos dias do ano. A gente tem aqui a série de vazões máximas anuais, tá? Aí, com essa série de vazões máximas anuais, a gente tem condição de calcular as estatísticas, né? Qual o valor médio, qual o coeficiente de variação, qual é o desvio padrão. E aí, se a gente quiser, então, calcular uma vazão com período de retorno de 100 anos, a gente pode aplicar, né, uma distribuição, fazer um ajuste de uma distribuição de probabilidade de extremos. Nós vimos muito a distribuição Gumbel, e é ela que a gente vai aplicar aqui. A gente vai pegar aqueles valores da distribuição Gumbel, vamos aqui utilizar aquela formulação que nós vimos lá quando trabalhamos com precipitação, que é aquela aproximação inicialmente feita por Ventechot, e aí a gente tem aqui aquela equação, né? KT é dado pelo período de retorno, que a gente quer trabalhar, no nosso caso aqui, a gente está interessado no período de retorno de 100 anos, né? Então, a gente tem cálculo KT, a média e o desvio padrão, a gente calcula o valor da média e desvio padrão, então, com a média, desvio padrão e o KT, a gente sabe o valor da vazão com período de retorno de 100 anos. Então, nesse caso aqui, calculo o KT, que é a aplicação dessa fórmula, menos 6 elevado a raiz quadrada de 6, dividido por π, etc., para essa fórmula. Então, a partir daí, a gente tem condição de aplicar de forma direta. Média, mais o KT, mais o desvio padrão. Com isso, a gente tem o valor dessa precipitação com 100 anos de período de retorno. Então, é uma aplicação direta dessa fórmula que nós já vimos de forma sistemática quando nós tratamos do tema precipitação. Tem uma outra distribuição de extremos, que é muito utilizada em alguns países, que é essa distribuição do log Pearson. Então, no caso da log Pearson, ela é um pouco mais trabalhosa, tá certo? A gente vai ter aqui que calcular o conjunto desses parâmetros da log Pearson, e a gente vai estar fazendo isso aqui, ó. Então, vamos lá. Então, como funciona a log Pearson, né? A gente está tirando aqui o logaritmo das vazões, a gente aqui está fazendo o logaritmo das vazões menos a média do logaritmo das vazões, que a gente está elevando ao cubo. Tudo isso para calcular esse coeficiente de assimetria, porque no caso desse ajuste de distribuição de probabilidade, a gente vai precisar da média, do desvio padrão, ou seja, e da assimetria, né? Então, a gente vai precisar do momento de primeira, de segunda e de terceira ordem, tá? Então, com essas informações, a gente vem aqui e faz a aplicação dessas equações aqui, né? Calcula esse valor da probabilidade, a partir daí a gente calcula o valor desse W, né, que é logaritmo de 1 elevado a P2 elevado a 1 meio, calcula o valor da variável reduzida Z, né, que é dada aqui por essa expressão, certo? Aí a gente aqui, a partir daí, a gente consegue fazer o cálculo, aplica o KT, e aí a partir daí a gente consegue calcular qual é o valor das vazões. É um pouco mais trabalhosa a aplicação da metodologia do log Pearson do que a do Gumbel, né? Mas essas duas metodologias, log Pearson, Gumbel, e as que a gente chama GEV, que é o Generalized Extreme Value,
elas estão disponíveis, né, no Excel, no Excel menos, mas tem alguma coisa disso, mas mais, por exemplo, no software R, né, que você tem pacotes que já calculam isso de forma muito mais direta, tá bem? Então, basicamente é isso aí sobre como é que se calcula os valores de extremos. Então, aqui a gente está praticamente aplicando aos dados de vazão o que nós aplicamos para os dados de quê? De precipitação, tá bem? Então, aí encerra aí esse nosso segundo exercício, né?